Olá, estamos iniciando a nossa aula número 290 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço a gentileza de clicarem no botão, registrando a sua presença e tendo condições de receberem a nossa aula logo que ela suba para o YouTube através do aviso. Esta é a última bloco sobre fatalidade, livre-arbítrio e lei do progresso. Estudamos isso de uma forma exaustiva, porque esse ponto dentro da doutrina espírita, eu posso dizer dentro da própria existência do homem, é capital para o seu progresso. O conhecimento do seu livre-arbítrio e as consequências do seu poder de decisão, frente ao seu futuro, frente à sua felicidade ou frente às suas provas e sofrimentos. Na base do exercício livre, autônomo, coerente, moral do livre-arbítrio, assenta-se a verdadeira felicidade do homem. Portanto, isso foi detalhado de diversas aulas e hoje nós vamos estudar a relação, o único momento em que a fatalidade existe. Há um momento em que o livre-arbítrio do homem não atua em nenhuma circunstância. Pode ser que muitas vezes ele não atua quando ele escolhe uma prova muito difícil de vida relativamente a violações que ele cometeu em vidas passadas, e essas violações carregam os efeitos para a vida presente, e esses efeitos da vida presente são as suas expiações. Há momentos que ele expia, que ele não consegue limitar, inibir o sofrimento e a dor e os fatos que vão lhe prejudicar efetivamente no sentido material, mas vão evoluir no sentido moral. Bem, feito esse pequeno ressalva, nós vamos entender aqui a fatalidade, o único momento em que a fatalidade existe, é a morte. Então, o ponto de hoje é fatalidade e morte. Pergunta 856. O espírito sabe antecipadamente, através do gênero de morte que deverá sucumbir? Quer dizer, o espírito sabe com antecipação o gênero de morte que ele vai morrer, a sua morte? Resposta do espírito comunicante. Sabe o gênero de vida que escolheu, o gênero de vida. E esse gênero de vida o expõe a morrer antes dessa maneira do que daquela. Mas sabe igualmente que lutas terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, ele não sucumbirá. Portanto, o espírito, não é dado ao espírito exatamente precisar o tipo de morte que ele ocorrerá. Ele sabe o gênero de vida, e muitas vezes o gênero de vida que ele escolhe é que levará à sua morte. O sujeito se põe a um gênero de vida numa guerra. No gênero de vida, ele lutará numa guerra, então ele está exposto à morte numa guerra. Mas se ele escolhe um gênero de vida em que ele é um pastor, que ele é um agricultor, que ele não usa armas, a morte dele vai ser por outras condições, talvez uma condição de doença, uma condição natural. Então, o gênero de vida que ele escolhe é que determina também a morte que ele terá, que faz parte da escolha. Bom, mas não é dado ao espírito saber exatamente o dia da morte. Não é dado. Muitas pessoas querem anunciar a morte de fulano, beltrano, ciclano. Às vezes, quando a morte está príncipe, está imediata, é capaz do vidente assinalar isso. Mas muitas vezes não assinala. Então, essas questões de evidência sobre a morte, sobre fatalidade, se nós fizermos uma estatística do número de videntes que se julgou em condições de prever a morte das pessoas, e dentro dessas estatísticas, quantas mortes efetivamente ocorreram, nós vamos ver que é uma coisa residual. Talvez 2%, 3% acertam. 90 e poucos por cento não acertam. Então, a questão da morte é uma questão determinada pela vontade de Deus, segundo as suas leis divinas. André Luiz também coloca, num dos seus livros, o que ele chama de
moratória. Quer dizer, o indivíduo tem a data para morrer naquela data e por um problema que precisa ser resolvido na Terra, aquela morte é adiada para um ano, para um determinado tempo, que é a moratória, né? Essas questões ainda têm que ser bem estudadas, né? Ainda tem que ser bem estudadas porque o gênero de morte à vida, ela foi escolhida no alto, pelo livre-arbítrio do indivíduo, né? Pelo livre-arbítrio. E a mudança desse livre-arbítrio ao longo da vida, com fatos que não foram previsíveis, pelo próprio espírito que tem que morrer, é uma questão a ser discutida. Então, a moratória de onde ir, a dilatação da vida para operar determinadas coisas, tem que ser discutidas e não aceitas passivamente da forma que André Luiz coloca. Bem, pode ter intuição, o espírito, indícios de que, ao comparar o gênero de vida que ele tem e que reflete sua condição socioeconômica e cultural, e daí é mais favorável à morte, né? Foi o caso que eu falei do soldado, né? Então, continuamos trabalhando na fatalidade que é a morte. Pergunta 859. Se a morte, quando tem que acontecer, não pode ser evitada, o mesmo se dá com todos os acidentes que ocorrem ao longo da vida, quer dizer, a morte não pode ser evitada, mas às vezes o sujeito é atropelado, ele quebra a perna, é um acidente. Às vezes ele escorrega numa escada, também quebra a perna, é outro acidente. São acidentes, pequenos traumas. Esses também são determinados. Aí o espírito superior, né, muito lúcido, responde: esses acidentes são frequentemente coisas bastante insignificantes para dela vos prevenir, e algumas vezes fazê-los evitar, dirigindo o vosso pensamento, pois não nos agrada o sofrimento material, mas isso é de pouca importância para a vida que o espírito escolhe. Portanto, a verdadeira fatalidade consiste apenas no momento em que deveis aparecer e desaparecer do mundo. Essa que é a verdadeira fatalidade, aparecer e desaparecer do mundo. Então, eu fiz um pequeno gráfico aqui. Aqui está a fatalidade e morte. Esse traço aqui é o momento do nascimento e esse traço aqui é o momento da morte. Entre o nascimento e a morte, tem todos esses eventos na vida aqui. E até os pequenos acidentes que podem ocorrer, mas não são previsíveis pelo espírito. O espírito prevê o eixo de vida dele, como nós dissemos, o gênero de vida dele, mas não essas particularidades, uma ou outra, que vão acontecendo e que não têm grande importância e nem reverberam realmente sobre o seu destino como um todo. Então, terminando então o nosso ponto de fatalidade, nós vimos que a única forma, o único momento em que há uma fatalidade, há uma predeterminação, há uma inexorabilidade, há um fato que não retroage, é o momento do nascimento e o momento da morte. Está claro? Outras alternativas, como André Luiz colocou, em alguns livros seus, isso é passível de estudo e investigação. Eu, como um pensador espírita, não posso aceitar isso sem questionar. Mas como eu vou questionar André Luiz, né? Por que ele acha que é assim, já que a doutrina espírita não fala sobre moratória? Bem, agora vamos trazer um pouco, já que o tempo está andando, a função José, a pessoa José. Durante todo esse período, nós estudamos o problema do livre-arbítrio, da fatalidade, da lei do progresso, tendo como personagem que nos conduzia a esse estudo José. Desde os seus sonhos ainda com seu pai e seus irmãos, seu sequestro, a sua ida para o Egito, a sua venda como escravo, etc, etc, etc. Mas hoje, de posse dessas informações todas,
nós vamos contextualizar José, as ações agora de José que estão contidas na Bíblia, frente à doutrina espírita, com os conceitos que a doutrina nos oferece de livre-arbítrio e fatalidade. Vamos começar a estudar José agora à luz da doutrina espírita. E quando eu falo à luz da doutrina espírita, eu falo à luz daquilo que o professor Kardec disse, não o que eu estou achando e dizendo, eu, Paulo, vou falar à luz da doutrina espírita. Eu, Paulo, não posso falar à luz da doutrina espírita. Eu, Paulo, posso reproduzir aquilo que os espíritos superiores disseram e aquilo que o professor Allan Kardec escreveu. Sem autenticação e sem o respaldo dos espíritos superiores e da palavra do professor Kardec, o nosso trabalho à luz da doutrina espírita perde a credibilidade, perde a autenticidade e fica no território da experiência e da opinião pessoal de mais um escritor espírita, de mais um pesquisador espírita, sem embasamento lógico e sem embasamento consensual. Muito bem. Vamos ver agora a luz da doutrina espírita. Primeiro, a escolha de provas de José, o seu livre-arbítrio. José em espírito, antes de encarnar, escolheu juntamente com seus superiores as provações e percalços reencarnatórios pelos quais deveria passar, tá certo? Ele escolheu lá em cima as suas provas e provações. Além das provas e provações, cabia-lhe a missão de dar continuidade à genealogia dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque e Jacó, este último seu pai. Então, ele teria uma outra missão. O tronco genealógico dos hebreus, ele daria continuidade, através de quê? Da subsistência que faria para os seus 11 irmãos, que com ele formariam as 12 tribos de Israel e, formando as 12 de Israel, formariam a nação israelita. Mediante sua inteligência e esforço, sua missão repercutiria para a formação do povo hebreu, como eu disse, através dos seus 12 irmãos, seus 11 irmãos, constituindo a nação de Israel. E através de um dos seus irmãos, Judá, a linha sucessória cujo último descendente foi Jesus, e com isso a formação do cristianismo. Então, nós já vimos exaustivamente também esse trabalho em que as 12 tribos formam o povo de Israel. Um dos filhos das 12 tribos de Jacó, Judá, vai fazendo a sua linha sucessória, passa por Salomão, passa por Davi, passa por Salomão, passa antes por Jessé, Salomão, Davi, vai até o avô de Jesus, que é Jacó, o pai de Jesus, que é José, e lá se fecha. Isso foi exaustivamente colocado, inclusive consta de referência no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Muito bem. Essa foi o que José foi proposto a Moisés. Vamos estudar mais detalhadamente agora a missão de José. Define-se missão a que alguém assume como a função ou poder para realizar, alcançar determinado objetivo ou dado projeto. No caso de José, o poder foi por ele pessoalmente escolhido. Ele, na missão, ele escolheu ter esse poder, e não conferido por terceiros. Foi ele, se diz, condições de exercer esse poder. José poderia realizá-la ou, em caso de fraquejamento, fracassar. Quer dizer, aí é a missão. Ou vence ou cai. De toda forma, uma das provas reencarnatórias revestiu-se da missão de liderar sua numerosa família e governar o Império Egípcio. Sem a interpretação dos sonhos que ele fez do faraó, o império passaria por grande fome. Foi decisiva a previsão para armazenar os cereais. Então, ele já tinha a missão, preservar a genealogia do seu povo, e lá na frente o judaísmo e o cristianismo, e manter o povo egípcio vivo,
sobrevivendo através da grandes 7 anos de fome. Vamos analisar agora, isso foi a missão dele. E teve as provações também que nós vimos em aulas anteriores, que basicamente foram o seu sequestro e os fatos de humilhação e prisão que passou. Mas vamos analisar José como espírito. O homem como José é espírito que viveu mais tempo e, consequentemente, adquiriu maior conhecimento e experiência. É um espírito amadurecido. Quando encarnado, a sua bagagem intelectual, moral, refletem o seu comportamento, a natural ascendência sobre seus demais irmãos. Era de um espírito evoluído, um líder nato. Os irmãos da sua parte o aceitavam pacificamente, já no Egito, intuídos e confiantes na grandeza espiritual de José. Bem, essas foram umas observações sobre o caráter de José. Mas vamos ver como é José em espírito. Para entendermos o que é José em espírito, nós temos que nos valer de um texto que encontra-se no Livro dos Espíritos, nas páginas 103 a 110, na minha edição do Centro Espírita Leon Denis, que é a classificação dos espíritos, segundo os critérios da escala espírita que foi criada por Allan Kardec. Eu não sei se vocês sabem, mas Allan Kardec criou uma escala espírita, uma classificação de espíritos, que eu só vou me deter num pedaço, que ele é muito ampla. Por quê? Porque ele queria mostrar que os espíritos, basicamente, eles estavam em 3 graus. Um grau de adiantamento intelectual maior, um outro de adiantamento moral, e havia outros imperfeitos intelectualmente e outros ainda imperfeitos moralmente. Então, em função dos critérios intelectuais e morais e das relações que esse juízo de valor o espírito faz, das suas relações com a matéria, com o mundo, com o seu próprio ser, com o egoísmo, com o altruísmo que ele constrói, Allan Kardec vai classificar esses espíritos em 3 ordens, e se eu não me esqueci, em 10 ordens e 10 famílias, se eu não me engano, ou 10 classificações. Então, quando vocês acham que o espírito morreu são todos iguais, não, eles são totalmente diferentes. E essa classificação aqui assinala. Bom, ele chamou essa classificação de escala espírita. E como eu disse, eu estou trazendo ela para lá na frente falar de José. A aplicação desses critérios resulta na formação de 3 ordens de espíritos e 10 classes, né? Foi isso que eu disse. Só vou me deter nas 3 ordens. Vamos lá, alunos. Primeira ordem, é uma ordem inferior de espíritos. Vocês estão entendendo agora? Não adianta desencarnar que vai ser outra coisa. Allan Kardec já classificou os desencarnados lá em 3 ordens e 10 classes. Temos que estudar, né? Ordem inferior, terceira ordem, espíritos imperfeitos. São imperfeitos. O que é que os espíritos imperfeitos têm? Predominância da matéria sobre o espírito. Eles estão mais ligados à matéria do que às coisas do espírito. Eles são propensos ao mal, têm tendências ao mal. Eles são ignorantes. Eles são orgulhosos e egoístas. E, como orgulhosos e egoístas, do orgulho e do egoísmo defluem todas as más paixões, que são consequentes desses estados. Portanto, a ordem inferior está classificada: predominância da matéria sobre o espírito, tendência ao mal, ignorância, orgulho e egoísmo. São esses da ordem inferior, que ele também chama de terceira ordem. É a terceira ordem, a mais baixa. Ordem intermediária, segunda ordem.
ele chama esses de bons espíritos. Aliás, os espíritos inferiores da terceira ordem são chamados espíritos inferiores. Esse que opõe. Agora, os da segunda ordem são chamados bons espíritos. Qual é a característica dos bons espíritos? Predominância do espírito sobre a matéria. Propensão ao bem. Conhecimento da ciência, da moral e da sabedoria. Então, eles já são mais avançados. Orgulho e egoísmo atenuados por humildade e despreendimento. Então, esses bons espíritos, vou repetir, têm a predominância das tendências espirituais sobre a matéria, eles são propensos ao bem, eles têm conhecimento da ciência, da moral e da sabedoria. Eles têm orgulho e egoísmo atenuado pela humildade e pelo desprendimento. E a ordem superior, que é a primeira ordem, que são os espíritos puros. Esses espíritos puros, eles não têm nenhuma influência mais da matéria sobre eles. Eles se desprenderam completamente das suas dependências materiais. Eles apresentam uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Então, eis aí a escala espírita, que eu fiz aqui, nessa tabelazinha aqui, que é escala espírita, critérios básicos, adiantamento intelectual, adiantamento moral, imperfeições intelectuais, imperfeições morais. São os 4 critérios. Daqui descem os espíritos mais inferiores, que é a terceira ordem, que são materialistas, propensos ao mal, ignorantes, orgulhosos e egoístas. Está aqui. Desce, sobe um pouquinho esse degrau, vai para a segunda ordem. São espíritos que têm um materialismo residual, são propensos ao bem, têm conhecimento já da sabedoria, da ciência, têm um saber, tem uma atenuação do orgulho e uma atenuação do egoísmo. É um mix. E, finalmente, os mais altos na ordem, que são os espíritos superiores. Eles não têm nenhuma dependência mais da matéria e têm uma autoridade sobre todos os demais espíritos. Bem, com essa classificação, amanhã nós inseriremos o nosso José, sabendo que tipo de espírito José poderia ser de acordo com essa classificação da escala espírita do professor Kardec. Eu agradeço a vocês mais uma vez, desejo boa sorte e que Jesus sempre continue e Deus nos abençoando e nos inspirando para o bem.